Por que temos religião? Poxa vida, esse aí é um dos assuntos mais legais na filosofia da religião, né? E daí quando a gente está falando em religião, vamos lá, a gente está falando, né, tanto de uma ideia é, social, né, de um movimento social, né? Há alguns que conseguem diferenciar muito bem, né, a divindade, né, Deus de religião. Isso é um ponto, mas também quando a gente no senso comum fala em religião, a gente está falando, né, dessa questão do indivíduo com a divindade, do indivíduo com Deus, do indivíduo com a metafísica, né, como a gente fala na filosofia. Agora, quando a gente fala nesse segundo ponto, né, da nossa relação com o divino, né, há muitas coisas que podem explicar. Uns vão dizer que no passado, né, lá nos primórdios da civilização humana, né, nós, seres humanos, nós sonhávamos com os mortos, né, com os nossos entes queridos mais próximos e tudo mais, e que isso era interpretado rotineiramente como sendo um contato transcendental entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Assim sendo, né, é óbvio que passou-se então a acreditar que existia um outro local que não fosse visível para todos, né, para todos que estavam vivos. Essa é uma possibilidade. Uma possibilidade também que eu acho muito interessante, que é psicológica, que é que no momento em que nós, seres humanos, né, passamos a ter consciência, né, um grau de consciência maior do que o dos animais, né, passamos a não ser mais só instintivos, mas sim racionais, capazes de pensarmos, né, capazes de formular pensamentos, capazes de formular hipóteses e questionamentos, né? A realidade ela foi tão chocante, tão aterrorizante, né, aterradora para todos nós, que a ideia, né, a simples ideia de estarmos nesse mundo sem um propósito, sem um porquê, ela automaticamente se viu como um absurdo, escanteada, e passou-se quase que instantaneamente a conceber, né, a ideia de que só estamos aqui porque uma divindade nos criou, né, deuses, né, nos criaram, né, como era o politeísmo que reinava antigamente. Então os deuses nos criaram e então é por isso que estamos aqui nessa realidade. Mas veja, isso foi uma resposta ao terror que seria a ideia de estarmos aqui sem um porquê, sem um propósito, né? Então, essas duas hipóteses eu acho muito interessantes, né, do porquê de nós acreditarmos em alguma coisa, porque a ideia de uma crença racional, sistematizada, né, e encadeada em pensamentos ou em tentativas lógicas de encadeamento só vai surgir bem depois, né? A gente está falando aí de uma história de uma história humana que tem 100 a 200 mil anos de história, e a gente está falando da lógica que tem 2.500 anos no máximo, né? Então, assim, por muito tempo, né, o acreditar, o crer em algo metafísico não foi pautado em lógica, como até hoje, né? Não é só pautado em lógica até hoje. Tem ali um grau de fé somente, né? De pulo no escuro, né? Digamos assim. Agora, trazendo pro hoje em dia, né? Saindo de como que isso deve ter se originado e como isso está hoje, hoje em dia eu acho que já dá pra gente falar de religião e de Deus como sendo duas coisas bem diferentes, bem distintas, bem antagônicas até em certo aspecto, né? Mas ficando na religião como fenômeno social, acho que a explicação é simples, acho que a explicação não é tão trabalhosa, não é tão penosa assim. Nós temos religião porque nós somos seres sociais,
nós somos seres comunitários, nós somos seres, né, que precisamos, né, da existência do outro enquanto indivíduo, mesmo que essa existência nos traga problema, nos traga preocupação, nos traga sofrimento, nos traga angústia, nos traga dor de cabeça, mas a gente precisa que o outro exista até para nós mesmos podermos existir. É um fato. A religião, né, enquanto fenômeno social, é só mais um fenômeno social. Assim como família, assim como a escola, assim como o emprego, né, o labor do homem. Né? Então, assim, por sermos seres sociais, é óbvio que na hora de nós querermos ter contato com o metafísico, né, com o divino, nós vamos querer ter um contato metafísico, né, ou com o divino, que seja também social, que seja também comunitário, que seja também dentro de um meio, né? E esse meio é, obviamente, composto por outros indivíduos semelhantes a nós e que corroboram essa ideia de divino similar à minha ou idêntica à minha. Então, de maneira bem sucinta, por que nós somos religiosos, né? Por que o homem tem religião? Hoje em dia é porque a religião se tornou, né, um fenômeno social, né? E não é hoje em dia, mas respondendo hoje em dia, tá? Porque a religião é um fenômeno social e é estudada enquanto fenômeno social já há um bastantinho tempo já, tá? Então, assim, ela é um fenômeno social, nós somos seres sociais, então é óbvio uma coisa casa com a outra, e quando nós vamos também para o culto, né, e daí eu estou falando em culto em todos os sentidos de religião, é óbvio que nós vamos cultuar, né, dentro de uma comunidade, né, dentro de um culto comunitário, ou seja, pessoas que são comuns a essa ideia precisam estar presentes. Isso tem alguma coisa a ver com o divino? Obviamente que não, mas isso fica para um outro vídeo.